Costa Lima, em 1971. Depois, Antônio Carlos, no terceiro governo, conseguiu fazer muita coisa ali. Paulo Souto deu seguimento, César Borges, e agora esse governo... Né? Então, a cidade está perdendo. Quer dizer, eu acho o seguinte, o próprio governador, eu até conversei com ele na semana passada, eu disse, olha, governador, o senhor tem que pensar em alguma coisa grande para esta cidade com o apoio do governo. E o que é que eu acho? É o sistema de transporte de massa, que é a única coisa agora que pode ajudar a mudar positivamente a característica de Salvador. O projeto que nós temos feito por Lelé permite, inclusive, pensava no transporte de massa no centro histórico. Quer dizer, ia mudar completamente a relação dos habitantes com a cidade de Salvador. E, consequentemente, evitar essa degradação que nós estamos vendo. Outro dia eu saí para passear, e por isso eu tenho saído muito pouco de minha casa, viu? Eu voltei deprimido com o que eu vi na cidade. No centro da cidade, Praça Municipal, Praça da Sé, é um horror. É um horror. E Salvador não merece isso, não. Será que ele não é pensado muito pro verão, pro turista, pro carnaval? A cidade tenta mudar a cara e nessa época, quando deveria os 12 meses acontecer isso? Exatamente, claro, está certíssimo você. Então, a gente fica aqui vivendo de carnaval. Maior festa do mundo. Que besteira isso? Uma festa do mundo, não é? É uma festa linda, maravilhosa, ótimo, mas que está cada dia mais elitizada também, não é? O carnaval que eu conheci e trabalhei como prefeito era um carnaval do povo. Os burgueses, os ricos, ficavam nos seus clubes, no Baiano de Tênis, no iate, Associação Atlética, Português, Espanhol. Não, hoje vão todos para os camarotes, né, onde as gordonas ficam fazendo as festas e levando as pessoas. E aqui só tem gente bonita, que é uma coisa falsa e mentirosa. Quando eu vejo aqui, eu fico revoltado. Aqui no camarote tal só tem gente bonita, vem cá, e os feios não têm direito para lugar nenhum, não. Outra coisa também, Mário, que eu queria te perguntar é... Você ficou na política durante muitos anos, você conhece muito sobre a política, além de uma memória invejável, né? Que você lembra de datas, momentos, situações, nomes e sobrenomes. O que a política te deu de bom, assim? Qual é a recordação que você tem do tempo que você atuou na vida política? Eu tenho vários momentos importantes, né? A possibilidade... Desde secretário de planejamento eu gostei muito do que fazia, porque era eu não ficava planejando planos trimestrais, nada, eu era muito da ação, né? Então fazer o centro administrativo para mim foi uma coisa fantástica. Tanto que eu ia para lá, trabalhava a semana toda, e fim de semana eu levava meus filhos e ficavam brincando lá. Então o centro administrativo é uma coisa importante. Depois, a minha primeira prefeitura foi muito importante. Eu nunca tinha sido um político assim do acesso direto ao povo. E foi fantástico isso, eu tive a comunicação, o povo gostava de mim, a gente se entendia muito bem. Então foram os momentos mais marcantes. A segunda prefeitura foi boa, mas já não foi tão boa quanto a primeira, né? Não foi. E o fato de ter conhecido muita gente aqui e fora, é ótimo, porque para o trabalho que eu faço hoje, às vezes a pessoa entra no ar, dá uma notícia e eu tenho condições de dizer, olha, não foi bem assim não, eu conheço aqui, a história foi aquela, vem por aqui e tal, então é uma coisa importantíssima. E uma figura marcante nessa história foi Antônio Carlos Magalhães, né? Eu trabalhei com ele 14 anos, na mais ampla intimidade entre nós dois e confiança mútua. Brigamos e ele é um adversário terrível, ele jogou duro contra mim, duro demais, né? Eu também contra ele, você sabe que eu não sou de briga não, mas quando me provocam eu também não aguento não. E depois nós nos recompusemos e foi ótimo. E eu saí daqui de Salvador para São Paulo somente para me despedir dele lá no hospital, quando ele estava morrendo, né? E choramos muito, tanto ele quanto eu, porque a gente sabia que era a última vez que a gente ia se ver. E ele gostava muito de mim, né? Eu tenho, inclusive, entrevistas que ele fez na rádio, né? Sempre demonstrando esse carinho, e eu por ele, né? E ele realmente foi uma figura extraordinária da Bahia. Ainda pouco lembrada, pouco esquecida, eu acho que só tem uma injustiça,
porque ele realmente foi uma figura que mudou muito a Bahia. É claro que com defeito, quem é que não tem, né? Mas muito importante, e para mim foi um convívio com ele, foi extraordinário. Eu aprendi muita coisa com ele. Então, bom, ele foi que te movimentou essa coisa política, mas você também teve e tem a tua porção política, que é muito forte, que você ainda atua, por mais que você diga que não quer voltar à vida pública, que cansou de política, que anda muito decepcionado, mas a tua veia está aí. Algum momento, assim, você, depois de ver tanta desilusão, tantas coisas que estão erradas, que poderiam melhorar, que os gestores não enxergam, você já pensou assim, se ou sonhou, imaginou, claro que não colocou isso de fato, porque você vem falando que não quer voltar à vida política, à vida pública, mas se eu tivesse feito, se eu estivesse nesse lugar agora, eu faria muito melhor. Você já chegou a pensar nisso? Não, nunca. De jeito, eu não tenho a menor vontade, não. Mas eu faço política o dia todo, né? Porque os programas que eu faço, o jornal, né, que eu tenho ascendência direta sobre ele, é extremamente político, só não é político partidário, né? Mas nunca me passou pela cabeça. Não tenho vontade mesmo, não. E eu estou muito feliz agora, sabe, com esse trabalho que eu faço. E isso é muito bom, rapaz, a gente achar uma coisa, porque você veja, eu faço 3 horas de programa de manhã, mais uma meio-dia, significa 4, e mais 2 de noite, significa 6. Fora as horas que eu atendo pessoas, fora as horas que eu preparo os programas, fora as horas que eu administro esse grupo, agora comandado por meu filho Chico, e fora as horas que eu vejo o jornal. Então, é muito trabalho. Mas é um trabalho que eu gosto, eu gosto demais e me divirto. Você sabe disso, que você inclusive fez vários programas comigo de rádio, você vê como é que eu me divirto. No ar e nos intervalos, quer dizer, eu às vezes entro ali chateado com o problema que está na minha cabeça, quando eu entro ali daqui a pouco, sabe, com a participação popular, com as brincadeiras, com a piada e tudo. Então, eu estou muito feliz com isso. E por que eu vou procurar outra coisa se eu estou otimamente bem com isso? De jeito nenhum. Bom, já que você tocou nesse assunto, seria o próximo assunto mesmo, como é que você pensou no rádio? Porque você estava na política, né? E aí você adquiriu a Rádio Cidade, e aí você pensou como? Vou fazer um programa que trate dos problemas da cidade? Já estava traçado, porque você é um estrategista, Mário, já estava traçado tudo isso do jeito que você imaginava que o programa teria o sucesso que tem hoje? De jeito nenhum, Dina, que é isso. Na realidade foi o seguinte, quando eu fui administrar a Rádio Cidade, era como as outras todas, chamada Rádio Vitrolão. E na época as gravadoras é que mandavam. Tinha aqueles representantes das gravadoras que davam brindes, presentes e outras cositas más. Aí eu fiquei lá um tempo olhando e digo, olha, eu não estou satisfeito com isso não. Aí o jornalismo era aquele corta e cola, porque é obrigado pela lei a ter o mínimo de 3 minutos, sei quantos minutos por dia de jornalismo. Então normalmente tinha uma pessoa só que saía nos jornais, cortava e dava para o locutor. Eu digo não. Aí comecei a fazer um programa, eu e uma locutora, de meia hora de noite, no horário de 6 horas, e sem me identificar, não dizia quem era que estava falando. Aí começou e tal, ver um negócio mais ou menos. Aí um ouvinte até virou para mim e disse, Mário, pare de ler notícias e faça os comentários. Aí eu chamei Paulo Germano para trabalhar e ele com essa locutora, Angelita, eles começaram a ler notícias e eu comecei a comentar. E aí surgiu então aqui no rádio a figura do âncora. Que no princípio as pessoas reagiam, mas que opinião é essa? Eu digo, olha, a notícia está aqui, agora a opinião eu dou o que eu quiser, pô. E aí esse programa aumentou um pouco mais, eu resolvi fazer mais meia hora de manhã. Aí foi começando a ter, não tinha participação de ouvinte. Depois, e Norma Rangel foi uma peça-chave nessa história. Ela era produtora, me ajudava muito. Depois eu resolvi fazer o Jornal do Meio-Dia. E um jornalista que trabalhava comigo disse, absurdo, não tem como fazer, não sei o quê. Vamos fazer. E um famoso marqueteiro baiano, que se diz especialista em marketing, eu não quero dar o nome,
mandou uma carta para mim dizendo: você não está vendo que você vai saturar